Olha só, a Polícia Federal investiga a execução em pleno aeroporto de Guarulhos. O empresário Antônio Vinícius Lopes tinha acabado de chegar de viagem com a namorada no aeroporto e seria recebido pelo filho e um grupo de PMs que faziam a escolta dele. O empresário havia fechado acordo para delatar o PCC e estava ameaçado de morte. O motorista de aplicativo também morreu em meio aos 27 disparos. 2 pessoas ainda ficaram feridas. O Eduardo Costa, a gente vivenciou isso de sexta para sábado, essa confusão toda. As imagens são assustadoras e dá para ver como é que o esquema é forte, né? Olha, pelo menos é a suspeita, né? Tem um delator ali, a gente acaba com ele, simples assim. Bom dia. É impressionante, bom dia para todo mundo, boa semana, tudo é impressionante. Eu teria aqui 400 pontos de estranhamento, eu vou ficar em 4. Primeiro, o negócio é tão pequeno, o crime organizado está tão desarrumado no país, e especialmente em São Paulo, no caso do PCC, que a desembargadora Ivana Davi disse que esse moço não morreu antes, porque só ele tinha, provavelmente, a chave de liberar 100 milhões de reais que foram investidos por alguém do PCC, provavelmente aquele traficante que ele mandou matar, em criptoativos ou criptomoedas. Então ela não sabe se eles descobriram a chave para recuperar esse dinheiro ou se cansaram de esperar e mandaram matar. Mas ele só estava vivo por causa disso. Uma desembargadora falando. 2, quando ele fez a delação, o Ministério Público falou: você quer proteção? Ele falou: não, a sua não. Não dá para mim não. Eu sou um morto-vivo, mas eu vou criar a minha. E me aparece com 4 PMs da ativa. Então, imagina, Júnior, o que é 4 PMs da ativa trabalhando para um cidadão desse porte. E desculpa, Eduardo, te interromper, e na delação premiada ele estaria também entregando policiais corruptos nessa história toda. Tem mais esse detalhe. Militares e civis. Isso. Você imagina a quantidade de gente que está metida nisso. O jogo do bicho com a fichinha perto dessas coisas, né? Estranhamento número 3. Um motorista de aplicativo que só estava trabalhando, sentindo-se seguro em um dos terminais de um aeroporto que no ano passado recebeu mais de 40 milhões de passageiros, morreu. Fuzilado por fuzil. Então, Júnior, é a falência concreta da segurança pública, mas não é só em São Paulo. É a falência da segurança pública no Brasil. Quem de nós, Júnior, estará seguro em qualquer lugar que for, a igreja, o aeroporto, a porta do palácio? É a falência da segurança pública. E, por fim, isso aconteceu na sexta. Até agora eu não ouvi uma autoridade de Brasília preocupada, falando: gente, vamos saculejar, vamos? Isso é o maior de tudo. Ô, Júnior, esse é o maior espanto que eu tenho. Nenhuma autoridade brasileira, a menos que eu tenha falhado na observação. Mas não é espantoso, rapaz? Espantoso. E é por isso, governador Zema, que outro dia eu critiquei o senhor que está me escutando aí na China agora, na China deve ser 8 da noite, falar, né? 8 da noite, falar com o senhor. É por isso que eu falei que o senhor tinha que ir lá, porque a segurança pública é urgente e nós temos que discutir. E fosse lá e fizesse como o Caiado fez, detonar o presidente para poder fazer coisa séria. Mas estamos passando de todos os limites, Júnior. Olha, a Edilene Lopes está com a gente também. A Edilene fala lá do Azerbaijão, está cobrindo a COP29, mas está com a gente aqui no Conversa de Redação também. Ô Edilene, que história é essa, hein? Que aconteceu lá em Guarulhos, as imagens são assustadoras, e tendo a concordar com o Eduardo que realmente a segurança pública no Brasil tá falida. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, eu falo aqui do Azerbaijão, da capital Baku, a exatamente 12 mil quilômetros do Brasil, e eu estive poucas horas antes desse tiroteio no aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto e o mais importante do país. Então, o recado do crime organizado, o recado do policial corrupto, ele está dado. Não tem medo de nada e não tem medo de ninguém. É um local onde a segurança deveria estar altamente preservada, porque há trânsito de muitos brasileiros e também de muitos passageiros estrangeiros, já que é o principal aeroporto internacional do Brasil. Esse tiroteio aconteceu poucas horas depois que eu embarquei rumo ao Azerbaijão, porque é um voo muito longo. Primeiro eu fiz um voo de 15 horas até Dubai, depois fiz mais um voo para chegar aqui no Azerbaijão, porque fica entre o leste europeu e o oeste da Ásia. Então, de fato, só poderia ser feita essa escala em tese, né? Normalmente ela é feita em Guarulhos. E o Eduardo Costa falou uma coisa que é muito importante que a gente tenha isso em mente. Quando a
corrupção policial existe, praticamente fica impossível proteger alguém que seja alvo disso. Ele já tinha falado que ele é um morto-vivo no depoimento que vazou do Ministério Público depois desse crime, e quando um policial resolve entrar na política e ser um político corrupto, quando ele resolve entrar para a corrupção, aquela laranja podre, normalmente ela recebe o apoio no espírito de corpo dos outros colegas que não são laranja podre. Então, assim, fica muito difícil combater esse tipo de ação quando quem deveria te proteger, que está envolvido na criminalidade, nenhuma proteção ia funcionar para esse advogado. E o que eu fico pensando é o seguinte: será que o que ele temia que acontecesse com ele é tão pior do que essa morte? Porque o destino dele era claro. O tipo de atividade que ele resolveu denunciar, mais cedo ou mais tarde ele iria morrer. O que ele queria ganhar com essa delação? Porque há de se pensar, o cara queria preservar o quê? Ele queria não ir para a cadeia, ele preferia morrer? Porque o destino dele era praticamente certo se a gente olhar o tipo de situação em que ele estava envolvido e que ele resolveu denunciar. Não tem proteção para você quando quem você denuncia é um policial corrupto ou quando é o crime organizado. Nada nem ninguém pode te proteger, só Deus, e se você desaparecer, sei lá para onde. Mas assim, é uma situação muito complexa essa. E aí, William Travassos, queria te ouvir, cara, sobre mais essa ação do PCC agora no maior aeroporto do país, um dos maiores do mundo. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Eduardo falou da Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrante do Fórum de Segurança Pública, é uma das principais autoridades no enfrentamento ao crime. Eu entrevistei ela no sábado aqui no Itatiaia agora, e nós conversamos muito sobre esse tema. A Ivana já foi ameaçada várias vezes pelo PCC, por outras organizações criminosas, e ela fala sobre o Brasil, né? O Brasil ele é o segundo maior consumidor de cocaína, mesmo sem produzir cocaína. É um mercado que movimenta milhões de reais. Esse ataque que aconteceu no aeroporto de Guarulhos não é um ataque só contra um delator. Na verdade, é um ataque contra as autoridades brasileiras que olham e ficam discutindo. Nós debatemos aqui, o Eduardo tocou no caso do Zema, que não foi ao encontro com o Lula lá em Brasília, essa coisa da federalização da segurança pública, que para ela é um erro. Os estados, em função das suas complexidades, eles precisam administrar, eles sabem do que eles precisam, né? Então, você tentar criar uma regra geral, isso provavelmente não vai funcionar. Ela fala sobre a mexicanização, que é o que nós estamos vivendo, que já vimos no México, e como essas facções estão atuando no Brasil. São mais de 70 facções. No caso específico desse senhor, provavelmente tinha alguém dentro do aeroporto dando as coordenadas, talvez até antes mesmo, lá no embarque dele, fizeram todo um monitoramento. A cabeça desse homem avaliada em 3 milhões de reais. Nós vimos isso acontecer no Rio de Janeiro com a contravenção, no caso, por exemplo, e com envolvimento de partidos políticos, não, de políticos, no caso da Marielle, onde a morte dela também foi encomendada. O Tribunal do Crime é uma realidade, e o que me assusta foi o que o Júnior falou: a gente não vê nenhum pronunciamento do governo federal em relação a um ataque dentro de uma área de segurança federal, porque é isso. E a gente está vivendo um mundo de Alice, onde as coisas estão acontecendo e a gente não está enfrentando como deveria. Nós tivemos, e não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre o confronto que aconteceu entre torcidas aqui, né? Isso é mais um exemplo, talvez, da influência dessas facções criminosas, né? Que do Rio, de São Paulo, dentro das organizadas. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, é muita complexidade nesse enfrentamento, e o que mais me assusta é esse silêncio das autoridades no governo federal em relação a um ataque tão emblemático. E assim, desde que o PCC foi fundado, isso tem 30 anos, está lá no estatuto do PCC, né? Para delator e ladrão que rouba a facção, é morte. Isso já está decretado. Agora, lembrando que a gente está colocando no PCC essa responsabilidade, mas a investigação ainda tem que avançar para saber se foi realmente PCC, né, a organização que determinou isso, ou se foi alguma outra coisa que a gente não sabe. Até porque é muito estranho, né? O carro parece que deu problema, aí um só foi buscar. Ele tinha 4 seguranças. Um dos carros deu problema, ele estava com um segurança só. Com um segurança. Isso foge a qualquer tipo de planejamento quando você tem uma pessoa que está sendo ameaçada. Então, ele também, agora vem a informação que ele teria em seu poder algo em torno de R$1 milhão. Então, foram executar, não levaram dinheiro. Então, o objetivo era o alvo, era silenciar essa voz, né?